Boa noite. Estamos aqui com mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos e sempre pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Lá no site você encontra mais de 80, número aberto, 80 programas com temas muito diversos, alguns que se complementam. Hoje mesmo eu vou provavelmente fazer algum link com algum programa que já fizemos no passado, que é para você ficar sempre no nosso site. Bom, eu tenho aqui comigo hoje uma pessoa que me é muito querida, uma pessoa que foi meu professor na Faculdade de Arquitetura. Isso há algo em torno de 30... Melhor dizer, no século passado. No século passado, 30 e alguma coisa, né? Eu estou aqui com o professor doutor Hugo Masaki Segawa. O Hugo, ele é atualmente diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Mas ele é também doutor e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, livre docente pela Escola de Engenharia de São Carlos, e eu poderia perder o bloco inteiro falando sobre o que este querido professor tem de produção escrita e ligada à arquitetura. Hoje, obviamente, que você está vendo em casa, o programa é gravado, né? Ele, no dia da gravação, está fazendo uma aula inaugural no curso de arquitetura aqui da Universidade Católica de Santos. E é sobre o tema dessa aula inaugural e um pouco sobre arquitetura em geral que nós vamos conversar nessa meia hora que vai passar muito rápido. Se eu parar de falar, vai passar mais rápido, vai ser até melhor essa sensação, tá? Bom, eu queria primeiro perguntar para ti o seguinte, Hugo. O que você lembra daquela tua experiência com a FAO Santos na época? Não era nem universidade. Se bem que você pegou o início da universidade ainda, né? Sim, já foi um momento. Bom, primeiro, estou muito satisfeito de poder estar aqui conversando com você, César. Rever Santos, essa escola. Eu dei aula entre 1982 e 1987. E foi um período que para mim foi muito importante, inclusive como formação, de estar em contato com excelentes professores na ocasião, com alunos que hoje eu vejo que assim, corresponderam às minhas expectativas, estão hoje em postos importantes. Você é um caso de uma pessoa que eu me recordo, enfim, desses alunos, dos seus colegas, e, puxa, naquele momento não imaginaria onde esses meninos iriam estar chegando. E chegaram muito bem. Então eu acho que isso é uma memória que para mim é muito, sim, o professor nunca sabe o que vai acontecer com seus alunos. Claro. Mas isso faz com que hoje, revendo esse tempo, realmente foi um tempo muito bom. Excelente, uma época que eu aprendi muito, que a escola e os estudantes me ensinaram muito. Claro. E este ano, que é um ano em que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo completa 45 anos, né? Então, mais do que uma reflexão, é ver as diversas gerações de alunos que eles se formaram que estão com um trabalho forte na comunidade e mesmo dentro da casa aqui. Muitos estão aqui ainda, né? É verdade. Foram, voltaram e estão fazendo a outra ponta do ciclo, né? Legal. Bom, qual que é o tema dessa palestra que você vai fazer daqui a pouco, que vocês vão até ver umas imagens aí no vídeo para você? Bem, eu acho que um curso de arquitetura deve trazer a diversidade nas suas abordagens. Quando eu digo diversidade, eu acho que muita gente pode achar que a arquitetura tem um lado muito glamuroso, um lado elegante, chique, bonito, né? E que está, assim, nessa arquitetura grandiosa de museus, de salas de concerto, de edifícios que estão nos cartões postais. Por outro lado, a arquitetura tem o seu outro lado, e talvez, claro que eu estou fazendo um contraste assim, de extremos. A arquitetura também interfere em lugares em que as situações não são tão bonitas. Ao contrário, a precariedade, a pobreza, a injustiça. Ao tratarmos num primeiro momento, entre Tóquio e Bogotá, nós estamos falando de duas capitais de população contrastante. Uma tem 13 milhões, 14 milhões, que é Tóquio, e Bogotá tem em torno de 7 milhões. Mas Tóquio é uma cidade, vamos chamar de primeiro mundo.
E Bogotá é uma cidade que está e sofreu muito por sua condição de um país periférico, de um país que sofreu muito com as questões, e ainda sofre com as questões do narcotráfico, dos paramilitares. Então, esses dois universos, acho que são territórios, são paisagens que o arquiteto deve olhar e pensar a respeito. Eu gostaria de trazer esse tipo de reflexão para que os estudantes pensem a respeito de sua atuação mediante esse contraste que eu estou propondo. Existe um critério para a escolha de Bogotá, especificamente? Você tem contato com as cidades? Você estudou essas cidades? Qual é a... São duas cidades que eu conheci, que eu visitei. Obviamente, Tóquio é uma cidade que, enfim, acho que não há necessidade de maiores explicações. Poderia ser Nova York, talvez. Mas Tóquio, acho que é uma cidade que eu estive, visitei, conheci bem. E Bogotá, em especial, é uma cidade que, nesses últimos 10 anos, sofreu e vem sofrendo... sofrendo não, eu digo, passou por uma experiência extraordinária de recuperação, de revitalização, uma experiência de uma cidade que estava, vamos dizer, no fundo do poço. Sim. Por problemas de terrorismo, de sequestros, de atentados, uma cidade que vivia uma paisagem do medo. Eu até tive alguns conhecidos que moravam lá, muita gente saiu da cidade, né? Achava que aquilo não tinha mais solução. A Colômbia, num certo momento, dado a sua situação, enfim, está no tiroteio das máfias ou dos cartéis de drogas, num certo momento se dizia que a única saída para o jovem era o aeroporto. Evidentemente, a experiência de Bogotá e a outra experiência, que é Medellín, são duas experiências urbanas onde, por que não, a arquitetura pode contribuir, dar a sua contribuição relativo a como tornar o ambiente habitável, um ambiente civilizado, um ambiente inteligente e um ambiente que pode ser vivido com qualidade de vida. Eu quero especular um pouco mais sobre isso. Eu acho que nós não vamos ter tempo nesse bloco, mas eu vou deixar no ar a pergunta. Quer entender que forças, quais foram as forças, os atores dessa mudança na cidade de Medellín e também em Bogotá, que possibilitaram que, porque eu acho assim, houve uma abertura para que houvesse uma intervenção em termos de arquitetura, para que isso se refletisse na forma como as pessoas ocupam esse espaço, acredito eu, né? Quais são os atores disso e dá para a gente fazer alguma ponte com as nossas situações, algumas cidades aqui? Não responde agora, não. A gente volta daqui a um minuto com o professor Hugo.